Mateus capítulo 2, diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Amém. Deus Santo, graças te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, e te pedimos, ó Deus, que tu venhas por meio dela, Senhor, nos instruir, nos fortalecer, ó Pai, e falar conosco, ó Pai, de tal modo que saiamos daqui, ó Senhor, edificados e fortalecidos, ó Pai, no teu poder, e não em força ou poder ou capacidade qualquer humana ou qualquer discurso humano, mas tão somente no poder da tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Ainda pontuando um panorama histórico aí para a gente poder se situar, os romanos, eles passaram a dominar aquela região da Judéia por volta de 63 a.C. Antes disso, aquela região era dominada pelos seleucidas, que eram, vamos dizer assim, um reino sírio, e os macabeus, você já deve ter ouvido falar esse nome, não é? Ele faz parte
do cânon das escrituras católicas, da Bíblia católica, né, que os católicos usam, que tem 6 livros a mais do Antigo Testamento, dentre eles Macabeus 1 e 2. Os Macabeus foram uma dinastia de reis que reinaram naquela região, reis seleucidas que reinaram naquela região desde o ano 142, se não me engano, antes de Cristo, né, até a invasão romana. Quando os romanos invadiram por volta de 63, eles colocaram novos reis ali, destituíram a dinastia dos Macabeus, que lhes era hostil, e por volta do ano 40 eles colocaram Herodes Antípater, né, desculpe, que passou a reinar e reinou durante aproximadamente 40 anos, quando depois assumiu o seu filho, este Herodes aqui, que nós lemos aqui, o Herodes o Grande, né? Herodes o Grande era um rei extremamente cruel. Ele matou a sua esposa Mariane, que era uma descendente dos Macabeus, por temer que ela conspirasse para tomar o poder. Matou 2 dos seus próprios filhos também dessa forma, matou outros familiares, parentes de outras pessoas. Qualquer coisa que ele julgasse que pudesse ameaçar a sua permanência como rei, ele removia de modo dramático. Era um homem, então, cruel, um homem sanguinário, um homem sem limites no seu tempo. O limite dele era o Império Romano. Como o Império Romano não se metia nas questões locais, apenas queria saber da sua própria, do seu lucro, vamos dizer assim, do seu domínio, né? Desde que não afetasse Roma, eles não se metiam, deixavam que esses reis locais, eles nomearam o Herodes o Grande como um rei local, né? Um rei da Judéia. Então ele dominava sobre aquela região, mas debaixo da autoridade romana. E assim então foi que o Herodes muitas vezes agiu de modo cruel, né? E até mesmo contra seus familiares, matando, porque ele era, digamos assim, uma pessoa com graves tendências paranoicas de que estavam tentando tirar o reino dele. Eu não tiro de toda a razão dele de ficar paranoico, porque essas coisas aconteciam de fato, mas era um homem de extrema crueldade. Nós vimos aqui, inclusive, que ele mandou matar as crianças em Belém, não é isso? Naquela época, meus irmãos, hoje em dia crianças são tratadas na nossa sociedade de um modo muito cuidadoso, né? Temos uma legislação toda especial, inclusive que é até problemática para nós hoje em dia em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, porque ela protege de tal forma o adolescente, né, que não o responsabiliza pelos seus erros. Mas naquela época as coisas eram terríveis, porque uma criança estava sob o domínio e autoridade dos seus pais a níveis que seriam inadmissíveis nos dias de hoje. Um filho rebelde poderia ser morto pelo seu pai ou espancado até a morte pelo seu pai, né, pelos seus pais, sem que isso lhe trouxesse nenhum problema jurídico. Afinal de contas era filho dele, ele fazia do filho o que ele queria. Os romanos tinham nos seus princípios de procedimento, né, que uma mulher que tivesse um filho e não quisesse aquele filho, poderia abandonar esse filho num determinado lugar na cidade, para que quem quisesse apanhasse ele como escravo e criasse ele para ser escravo, ou mesmo podia matar também suas crianças, abandoná-las ao relento, para que morressem ao relento. Isso tudo era costumeiro dentro do Império Romano. Então, quando você vê o Herodes o Grande aqui mandando matar crianças numa cidade, só porque ele tinha medo que uma delas, não é, se tornasse um problema para ele, porque havia sido profetizado que seria um rei, então isso não é algo tão incomum ou tão absurdo para a época, porque esse tipo de coisa acontecia. Para nós parece até fantasioso. Como é que alguém faz uma coisa dessa e ninguém grita, ninguém vai em cima dele? É porque esse era um contexto de época. As coisas eram assim naquela região, As coisas eram assim. Esse Herodes aqui, ele é descendente de um homem de outro povo, ele não era judeu. Ele era descendente, o pai dele era um idumeu, né, de outra região, da Idumeia. Eles tinham algum conhecimento, geralmente na família real havia sacerdotes que acabavam ajudando mais no controle do povo, mas esse homem não tem nenhum compromisso com a palavra de Deus. Todavia, é óbvio que ele tem algum conhecimento, né? E ele então tinha um procedimento que era relativamente comum naquela época. Por isso que quando nós lemos aqui esse texto,
nós vemos essa figura Herodes aparecendo. Outra coisa que você vai perceber ao longo da narrativa é que fala aqui de na verdade de dois Herodes, né? Na verdade, nós tivemos o Herodes Antípater, que foi o pai desse Herodes o Grande. Depois de Herodes o Grande, nós tivemos esse outro aqui, que é o Arquelau, e também o Herodes Antipas. E houve outros, né? Era uma dinastia, então por isso que some um, aparece outro, com o mesmo nome, mas na verdade são pessoas distintas, pessoas diferentes. Então, olhando aqui para esse texto, meus irmãos, a primeira coisa que nós temos a destacar é isso, né? Herodes era um tipo de rei déspota, cruel, né? E aqui a palavra de Deus, segundo aquilo que estava profetizado antes, lá no versículo 6, diz assim: Tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor que entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Note que a palavra apacentar aqui dá a entender, que esse guia, ao mesmo tempo rei, ele é pastor, ele é um pastor. Então, uma primeira coisa que o texto nos mostra aqui é um contraste entre dois tipos de rei: o rei do mundo, o rei despótico, e o rei pastor. O rei despótico é aquele que faz de tudo para preservar a sua autoridade, o seu poder, que serve a si mesmo e aos seus propósitos, que passa por cima de qualquer um e é capaz de destruir o seu próprio povo e os inocentes do seu povo, como as crianças de Belém e dos arredores. E o outro rei, que é um rei pastor, que é guia, protetor e que alimenta o seu povo, Essa era a função de um pastor: guiar, proteger e alimentar o seu rebanho. Então nós temos aqui um contraste. Nesse texto da palavra de Deus mostra para nós um contraste entre dois reis: um que é profetizado como pastor, ou seja, que vai apacentar, e outro que era de fato, já na época, um déspota cruel, um homem terrível. Isso mostra bem quais são os objetivos distintos, do poder de Deus e do poder do mundo, do poder que é exercido no mundo e do poder que é ou que deve ser exercido no reino de Deus. O reino de Deus é diferente do reino do mundo. O reino do mundo atende a interesses malignos e egoístas, O reino de Deus é um reino de paz, onde o Senhor mesmo apacenta as suas ovelhas e as conduz a pastos verdejantes, as guia, as protege e as alimenta. Então Jesus é esse tipo de rei, Um rei que protege, que guia, protege e alimenta. Uma outra coisa que nós temos aqui nesse texto é algumas figuras estranhas aqui, os magos. O que magos vão fazer dentro da Bíblia aqui? E aparecem bem, não aparecem como feiticeiros perversos que devem ser eliminados do meio do povo, mas aparecem como visitantes ilustres de uma cena, da cena de nascimento de Jesus. Nós vemos aqui, primeiramente, é importante destacar que a Bíblia nunca disse que eles eram reis. A Bíblia nunca disse que eles eram três, e nem que eles se chamavam Baltazar, Baltar e Melquior, uma coisa assim, Isso são invencionices. Aqui a Bíblia fala que são magos que vieram do Oriente. Pode ser 2, pode ser 10, mas fala de magos que vieram do Oriente. Não é um, mas também não diz quantos são. Talvez 3 tenha sido associado pelo fato de serem dados a Jesus 3 presentes, 3 qualidade de presente: ouro, incenso e mirra, que está, isso sim, aqui destacado, mas o resto é lenda, tradição popular. O que eram esses homens? Na antiguidade, principalmente no Oriente, aliás, em todo o mundo conhecido, em toda a região, digamos assim, que o nosso texto bíblico abarca, havia magos. O que eram magos? Magos não eram prestidigitadores ou mágicos nesse sentido. Magos eram sábios, eram pessoas estudiosas, e as ciências, entre aspas, vamos colocar entre aspas porque não tem nada a ver com ciência de verdade, da época, eram principalmente a astronomia e a astrologia, que na verdade era a mesma coisa, porque pela astronomia eles conseguiam, pelos astros eles conseguiam ter direcionamento, prever as estações do ano ou coisas parecidas, mas também tentavam adivinhações por meio de astros. E esses homens aqui, que não fazem parte do povo de Deus, não fazem parte de Israel, mas vieram de um outro povo mais do Oriente, eles
recebem também uma revelação de que o rei dos judeus nasceria. E eles então vão às terras, né, de Judá para saudar esse rei, seguindo uma estrela, vamos dizer assim. Agora, você sabe muito bem que estrelas não se seguem, não se pode seguir, né, porque elas não andam de fato. Mas observando as estrelas, né, eles viram sinais e entenderam que o rei estava para nascer ali. Deus se revelou a gente que não era do povo, né, para mostrar aqui, ou para começar a revelar aqui, que tipo de ministério este rei ia ter. Esse rei não era só o rei dos judeus, ele era rei dos reis, né? Senhor dos senhores. Todas as terras e gente de todas as terras viriam a adorá-lo, o que já prefigura a universalidade do ministério de Cristo. Ou seja, Jesus não veio só para os judeus, mas veio para a humanidade, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as raças, de todas as nações. Pessoas virão adorá-lo, e os reis, desculpem os reis, olha, os magos, até eu já embarquei no rei, né? Os magos do Oriente vieram para adorá-lo, para servi-lo, para reconhecer que algo especial acontecia ali naquele momento. Deus, né? Essa não é uma revelação do inferno, é Deus se revelando por meio de práticas que não são comuns ou acessíveis, mas que eram em outros povos, né? E ele então se revela e outros vêm então adorar o Senhor. Esse caráter universal do ministério de Cristo fica bem claro no final do Evangelho de Mateus, quando ele ordena, né, que o povo vá, que os discípulos vão por toda a terra, pregando esse Evangelho, fazendo discípulos de todas as nações. Mas aqui já prefigura, ou seja, Jesus não veio para ser o rei dos judeus, mas o rei dos reis, o rei de todos nós. Amém? O chamamento de Cristo é universal, é para todas as pessoas, de todos os povos, de todas as terras. A salvação não é universal, no sentido de que todos serão salvos. A salvação, ela virá sobre aquele que se arrepender e se converter. Mas o chamamento de Deus o ministério de Cristo é de chamamento universal. Para uns ele será salvador, para outros o justo juiz, né, que aplicará a justa sanção no último dia. Amém? Quando a gente fala de juiz assim, o povo fica meio murcho, né? Mas para nós ele é o salvador, então diz assim, amém. Outra coisa que nós temos aqui nesse texto é que quando esse rei déspota, esse rei mau e cruel, Herodes o Grande, tenta matar a Jesus, não é? Há uma intervenção divina, mais uma intervenção divina. Um anjo aparece a José em sonhos e manda que eles fujam dali, se retirem, porque o Herodes estaria para fazer isto, desejaria matar a Jesus. Então eles fogem por orientação divina para o Egito e lá permanecem até que finalmente esse Herodes o Grande falece, né? E aí então eles recebem a instrução de retornar, mas não para a Judéia, mas para a Galiléia, porque reinava outro herodiano, né, em seu lugar. Então aqui nós vemos claramente algumas coisas a destacar que influem também sobre a nossa vida, não influem apenas pelo fator da preservação daquele que viria a ser a oferta de Deus em nosso lugar, mas que mostra um padrão de Deus também. Deus é um Deus que fala e que nos alerta de todos os nossos perigos, de tudo aquilo que se levanta contra nós. Ele nos alerta pela sua palavra e ele nos alerta por meio do seu Espírito Santo também. Amém? Ele nos alerta dessa forma. O Senhor, ele zela por nós. O Senhor cuida de nós, né? E esse cuidado dele passa também por informação, por revelação que ele faz a nós para nos livrar. Nós precisamos, eu sempre falo aqui, porque isso ao mesmo tempo que é óbvio, também é central na fé cristã. Nós precisamos valorizar a palavra de Deus e olhar para a palavra de Deus entendendo que por meio dela o Senhor fala conosco.
O Senhor fala pelo Espírito também. Há pessoas que se encantam ou se envolvem com um determinado tipo de profetismo que está desvinculado da palavra de Deus. Essas pessoas são guiadas pelo seu próprio coração e correm o perigo, de errarem na sua compreensão e enveredarem por caminhos que eles consideram que são do Senhor, mas não são do Senhor. A única maneira de nós termos um profetismo saudável, ou seja, sabermos que de fato Deus fala conosco, é nós conferirmos tudo com a palavra de Deus, porque Deus não contradiz a sua palavra, né? O Senhor não contradiz a sua palavra, mas Ele fala sim, e fala especificamente a nós, e nos alerta sobre coisas. Aqui, especificamente, Ele alertou a José, né, por meio de um anjo, num sonho, que ele deveria fugir para o Egito, e é isso, Deus fala conosco, o Senhor nos alerta, estejamos com os ouvidos atentos à sua voz, amém? Estejamos com os ouvidos atentos à sua voz. Outra coisa que é importante destacar aqui, que em Cristo, ou nesse momento da vida de Cristo, nós vemos prefigurada aqui, uma ação que Deus também pratica conosco. Ele nos livra no meio das nossas tribulações. O Senhor poderia, você pode dizer que o Senhor podia ter mandado um raio na cabeça do Herodes, né? O Senhor poderia ter feito várias coisas, mas essa tribulação e essa provação se levantou de fato, mas o Senhor livrou a quem quis, segundo o seu propósito, não é isso? E nós precisamos manter isso certo no nosso coração. O Senhor, Ele não nos livra de problemas, Ele nos livra no meio dos problemas. Em meio aos problemas, o Senhor traz livramento e solução para nós. Porque esse mundo, do jeito que está, né, desde que Adão, não pense que é agora, desde que Adão caiu lá no Jardim do Éden, pecou lá no Jardim do Éden, esse mundo do jeito que está, ele sempre terá coisas ruins acontecendo. O Senhor Jesus mesmo advertiu, eles no mundo passais por aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas isso não nos impede de passar por aflições, mas certamente nos dá vitória sobre o propósito de Deus, sob o propósito de Deus, ou seja, dentro do propósito de Deus, nós seremos livres nas tribulações, no meio das tribulações. O propósito de Deus na sua vida não deixará de se cumprir por causa de uma tribulação que se levantou, por causa de uma perseguição que se levantou, por causa de uma enfermidade ou de uma pessoa que se levantou contra você. Essas coisas não podem impedir o plano de Deus. Amém? Iremos até onde o Senhor quiser que nós vamos. Viveremos até quando o Senhor quiser que vivamos. Não perderemos um dia e também não teremos um dia a mais. Além do propósito de Deus, amém? O Senhor tudo controla e Ele zela para que nós consigamos cumprir o seu plano. Então Deus não pede para você, ou não pede para mim, nada que eu não possa fazer com a ajuda dEle, amém? Tudo que Ele tem pedido de nós, eu não posso dizer, é muito difícil, eu não consigo, porque tudo que Ele pede de nós, Ele também capacita para que seja realizado em tempo, amém? Outra coisa aqui nessa fuga, fugiu para o Egito, né? Fugiu para o Egito. O Egito na época era uma província romana também, tá? Só que estava debaixo de um outro rei local, debaixo do domínio de um outro rei local. Naquela época viviam na região do Egito em torno de 1 milhão de judeus, que já desde o tempo do exílio da Babilônia se espalharam, depois que Babilônia caiu, né? Que aquele império caiu, eles foram se espalhando pela bacia do Mediterrâneo, e no norte do Egito, perto ali, em Alexandria principalmente, havia muitos judeus. Então José foge para um lugar, né, com Jesus, mas não é um lugar onde ele está totalmente desamparado e longe do povo. Havia uma comunidade, né, judaica em toda aquela região, né? O Senhor, Ele promove para nós, Ele concede para nós a acolhida, meus irmãos, aonde nós vamos. Eu não sei se você já teve, quais são as suas experiências sobre isso. Eu tenho algumas experiências interessantes, de situações assim, que eu me senti desamparado num dado momento, mas o Senhor promoveu acolhida para mim. E eu, de vez em quando, ouço alguém dar um testemunho sobre isso, estava desamparado do outro lado do mundo, de repente passa um irmão, ou o Senhor envia alguém, né? Há um livramento. Não existe lugar nessa terra, meu irmão,
meus irmãos, onde Deus não possa nos socorrer, não é? Quando José, Maria e Jesus chegaram no Egito, ali havia uma comunidade, né, onde eles puderam se envolver, obviamente, e viver com eles também, conviver com eles. Não foram para o território perdido, eles foram para um lugar onde o Senhor os guiou e ali os livrou do assédio, né, da violência, da crueldade do Herodes. Amém? E finalmente, quando morre Herodes o Grande e Arquelau passa a reinar, e Arquelau, é preciso dizer que o Arquelau ele reinou entre aspas, né, porque os romanos não deram esse título a ele, mas deram, digamos assim, um privilégio a ele, parecido com esse título de rei, com o de um rei, até por volta do ano 6 depois da era cristã, quando ele foi demitido e exilado em Roma, foi chamado a Roma e viveu lá no exílio até o final da sua vida. Mas então a gente presume então que Jesus voltou para a Judéia, mais ou menos nesse período, né? Até no máximo 6 depois de Cristo, 6 da nossa era. Ele teria então aí alguns poucos anos, no máximo explodindo 10 anos, mas talvez bem menos do que isso. Eles voltaram para lá enquanto o Arquelau ainda estava reinando, então eles foram para a Galileia, né? Morar em Nazaré. Também isso cumpre a palavra de Deus. Aqui Mateus está sempre pontuando, olha só como Deus já tinha previsto, já tinha dito o que ia acontecer, não é? E finalmente, então, quando ele retorna, meus irmãos, eu queria falar uma coisa sobre isso. Às vezes parece que o plano de Deus sofre um intervalo na vida da gente. Às vezes parece que a gente está indo numa direção, que o Senhor está abençoando, e de repente parece que há um intervalo, as coisas param um pouco, né? E tem gente que começa a ficar desconfiado que houve alguma coisa errada e que o Senhor desistiu, né? Na verdade, o plano de Deus não sofre intervalos. Nós é que temos uma cronologia diferente da cronologia de Deus. Deus sempre faz as coisas na hora certa, né? O Senhor é o Senhor do tempo, o Senhor dos dias, o Senhor sabe todas as coisas. Mas na nossa visão humana, às vezes nós ficamos ansiosos e desejosos que Deus faça logo as coisas, quando Deus tem um outro prazo pelos seus próprios propósitos, né? Pelos seus propósitos amorosos e cuidadosos para conosco. Pois parecia talvez que aquele ministério, aquele chamamento estava congelado, vamos dizer assim, né? Então agora Jesus está no Egito, nada acontece, a Bíblia não fala de nada do que aconteceu por lá, nada aconteceu de relevante ou digno de nota, senão estaria aqui escrito, né? E parece então para nós um intervalo, mas o Senhor nunca, parece-nos uma pausa, mas o Senhor nunca está pausado, né? Ele nunca para de nos abençoar. No tempo devido, Ele chama de volta para que tudo recomece de onde, entre aspas, ou aparentemente havia parado. Amém? Então nós temos que ter em mente isso também. Às vezes parece que as coisas ficaram paradas na vida da gente, mas o Senhor não parou. Às vezes parece que você não está avançando, mas o Senhor não parou de avançar em nossas vidas. Às vezes parece que nós não estamos progredindo, mas a vontade do Senhor ainda está operando, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém? Então animemo-nos, porque o Senhor separou para nós, reservou para nós, né, um rei pastor, que nos guia, nos protege, nos alimenta. Reservou para nós um rei que busca pessoas de todos os povos. E eu creio aqui que a grande maioria de nós não tem nada a ver com judeu, né? Ou não teve, ou se teve isso, ficou perdido lá atrás. O Senhor foi te buscar quando você era povo estranho, Ele ainda assim tinha um plano para a sua vida, amém? E finalmente, esse Jesus é um rei que cumpre o seu propósito, né? Ele não tarda, Ele não se atrasa, não cancela planos, não perde o fio da meada, Ele continua operando para a nossa alegria, a sua boa, perfeita e agradável vontade. Amém? Esse é o nosso Senhor, esse é aquele que foi constituído nosso Rei e Salvador. Amém? Feche seus olhos no seu lugar. Pai amado, obrigado, Senhor, porque na Tua palavra nós vemos como é maravilhoso o Teu plano, como ele é completo, como ele, ó Senhor amado, é complexo também ao ponto de que não poderia ser obra de criatividade humana. Quem foi o romancista, o novelista, o dramaturgo que pôde bolar algo tão complexo? Pois a homens simples tu destes uma história extremamente complexa, Senhor.
porque ela não é obra humana, mas ela foi primeiramente escrita no teu coração e depois realizada entre nós. Graças te damos, Senhor, porque sabemos que a nossa vida está nas tuas mãos, na mão daquele que é todo-poderoso, daquele que reina não como os reis da terra reinam, roubando os seus povos, oprimindo os fracos, buscando como alvo apenas a manutenção e a expansão do seu poder e das suas riquezas. O nosso rei não reina assim, mas reina amoroso e humilde sobre nós. Guia, protege e alimenta os seus. Obrigado, Senhor, porque não importa quantos governantes se levantem sobre essa terra e quantos oprimam o teu povo, tu és o rei esperado, e aquele que reinará sobre nós, já reina agora e reinará para todo sempre. Os reis da terra passarão, mas o teu reino persistirá para sempre. Então, Senhor, enquanto aguardamos, enquanto o tempo se abrevia para a tua volta, nós nos alegramos em ti, Senhor, na tua provisão que já é chegada a nós. Mostra o teu cuidado conosco, Pai, dia a dia, e alegra-nos grandemente, ó Senhor, em vermos as provas do teu amor, a maior delas, a oferta de Jesus em nosso lugar, mas outras tantas tu tens dado a nós, outras tantas provas do teu amor, no dia a dia tu tens manifestado a nós. Então, Senhor, obrigado por isso, meu Deus, por termos o Rei que temos, e por sabermos, ó Senhor, que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele dia. Graças te damos em o nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Aleluia.